começando aqui um bate-papo hoje sobre o Central, né, sobre a Patativa tão querida e tão acompanhada por apaixonados pelo futebol, Central que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Então estamos aqui com a equipe do Globoesporte.com, Vital Florencio, com o nosso André Hagner, são os caras que trabalham dia a dia acompanhando as informações esportivas, e o nosso convidado, que é o Celso Teixeira, treinador do Central, figura conhecida, admirada e odiada pelos adversários. Tudo bom, Celso? Tudo bem, prazer aí. Odiado no melhor sentido, né? Ah, mas isso é polêmico, né? Muitas situações criadas em torno do nosso nome aí, até porque nós mexemos com a paixão do povo. Quando você está do lado de um clube, né? Defenda um clube, o torcedor, você é bem amado, e por outros torcedores você às vezes é odiado um pouco pela raiva que a gente prega aos adversários. Muita gente já conhece o Celso com esse trabalho feito no Central, mas tem uma identificação no Nordeste, uma identificação muito aproximada, né, Celso? Acabei vindo para cá em 1999, saindo da Ponte Preta, né? Meu primeiro clube aqui foi o CSA de Alagoas. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto o Nordeste. Hoje posso me considerar talvez meio nordestino, até pela paixão que eu tenho pelo próprio estado, pela cultura do estado, pelo modo que eu sou recebido no Nordeste, até mesmo nas críticas, em algumas conotações que dá pelo modo de eu agir, mas sempre com carinho, e isso me deixa bastante satisfeito de estar nessa região aqui. Muito legal, muito legal. A gente conversava na redação, né, Vital e André, a respeito do Celso, o seguinte: é um cara que tem uma característica, né? Característica, aliás, que nós mostramos em vários, é aquela característica de ser um cara cobrador, de batalhador, de cobrar muito dos seus jogadores. É uma característica bem percebida. Mas tem uma questão aí bem particular, né, professor? O senhor é conhecido como Celso Louco, no bom sentido também, né, professor? E uma atribuição que não me chateia de maneira nenhuma, até pelo jeito intempestivo, às vezes, de eu ser, de eu cobrar bastante, de eu participar do jogo, de algumas ações que eu cometo na beirada do campo, ou seja, sendo o 12º jogador da equipe, né? Falando muitas vezes o que eu penso, sim, assumindo as minhas coisas com bastante responsabilidade. Eu trato isso com carinho. É lógico que quando é pelo modo de denegrir a imagem de algum ser humano, nenhuma conotação que dê nesse sentido, você não vai achar legal. Eu até a torcida do Potiguar, de Mossoró, nas finais do campeonato, quando eu entrava no campo, tinha um refrão: ô Celso maluco, e era um carinho muito grande. Sou ídolo na cidade de Mossoró, graças a Deus, né, por ter conquistado um título inédito para a sua cidade. E quando o torcedor me trata dessa maneira, com carinho, né, tinha o Bielsa também, que era na Argentina, chamado El Louco, né, que conquistou grandes campeonatos, Copa do Mundo e tudo mais. Isso não me agride de maneira nenhuma quando é chamado por carinho, porque sou conhecido também pelo torcedor, um cara bastante exigente e trabalhador. É o que me conforta, e de um modo bastante agradável. No início da competição e ao chegar aqui em Caruaru, eu perguntei ao senhor em relação à cara que o time do Central teria, se teria sua cara. O Central já está com essa cara que o senhor quer? Perto dessa cara de louco, né? De ser bastante exigente, de ser briguento no bom sentido, de ser um time que venda caro qualquer resultado que não seja vitória, como aconteceu no último jogo, mesmo o gol não saindo, brigou até os 95 minutos do segundo tempo, né? E essa é a cara do treinador, um time que mesmo não jogando bem, defenda o seu torcedor, né, com garra na camisa, com vontade de vencer, que ele saia de campo podendo olhar no olho do torcedor, da diretoria, e falar: eu fiz o possível, a única coisa que eu não consigo fazer é o impossível, mesmo eu não atuando bem, né, eu dei a cara para bater. E essa é a cara do Celso Teixeira, é a cara dos jogadores que defendem a equipe que o Celso Teixeira treina. O senhor que já teve uma passagem por aqui relâmpago, muita gente não lembra, mas o senhor acabou livrando o Central do rebaixamento naquela época, em 2012. Hoje, como é que o senhor vê hoje o senhor pegando o Central dessa forma, né, começando um trabalho para aquela época? Não, graças a Deus, no pouco tempo que nós tivemos aqui, né, nós conseguimos talvez deixar uma marca aí, né, de trabalhador, que levasse as coisas com seriedade. Essa seriedade tirou o Central, não fui eu sozinho, do rebaixamento. Passou-se anos, eu fiquei muito feliz em ser lembrado de novo para iniciar um trabalho totalmente diferente. Você inicia, bota a cara para bater e assume responsabilidade, como eu estou fazendo até agora. Assumindo uma responsabilidade de uma montagem de um time que, se na questão financeira não me deu tanta condição pelo patamar
salarial que existe nos jogadores, mas me deu a liberdade de montar um time, né, como a minha cara, ou seja, um time de Série D, um time que não tem nenhum jogador diferenciado pelo lado, vai resolver o jogo, mas um grupo muito bom que já deu mostras aí que vai brigar por uma classificação em 2 partidas, coisa que Central não fazia há vários anos já, tem 6 pontos já na classificação. E uma equipe que tem uma expectativa, tanto é de vocês e do torcedor, que é sim uma equipe que vai brigar até o final para buscar esse acesso aí, apesar de saber das dificuldades. A Série D do Campeonato Brasileiro, Celso, tem sido por muitos uma competição criticada pela falta de estrutura, né? Você vai jogar em estádios que você não tem um gramado de excelente qualidade, é raro isso, né? De encontrar algum gramado que dê para você aproveitar bem, estrutura de viagem, enfim, muitos criticam que a competição não recebe o apoio que deveria receber, de investimentos e tudo mais. Você acha a Série D fundamental para o futebol brasileiro? Eu acho, pelo próprio calendário do futebol, eu acho que poderia sim aumentar, por exemplo, já começar o campeonato da Série A, aumentar o número de clubes, né? Porque existe muito clubes na Série A, na Série B, por exemplo, que poderia estar participando de Série A, que tem estrutura para tal. Muitos da Série B, inclusive, com mais estrutura de time de Série A. E assim, consequentemente, você diminuir as divisões. Mas é lógico que pelo pobre futebol brasileiro, como está hoje, você deixar equipes como Central fora de qualquer série, né? Isso é um descaso muito grande para uma cidade do Porto de Caruaru, num estado como Pernambuco, e pela própria tradição do Central, né? Que já disputou o campeonato de Série A, Série B também, né? Já conquistou títulos. Então, por pensando nesse sentido, sim, né? Ela é importante, nós que temos que se adequar a tal. Por isso também da cobrança no início, que eu teria que trazer jogadores aqui que talvez joguem uma Série B e uma Série A, mas não conseguem jogar uma Série D. Porque a Série D é um campeonato briguento, você tem que chocar toda hora, você tem que participar toda hora, a exigência é outra, você tem que se submeter ao cronograma de viagem, como nós submetemos, que talvez na Série A você não vai passar por isso, porque o Flamengo, o Corinthians, ele exige o voo que ele quer ir, né, com menos horas de viagem. Nós não temos que exigir nada, nós temos que não comer, né, passar 3 horas dentro do avião, não comer, passar mais 2 no outro, não comer, passar 12 horas depois para ir de ônibus para algum lugar, né, se alimentar 15 horas depois, e se quiser chegar dessa maneira, para a gente voltar, talvez aí a ser treinador de futebol de verdade. Né? Como se a Série D fosse um mal necessário para o futebol brasileiro. É um mal necessário, brasileiro. porque hoje nós não podemos considerar que nós somos jogadores profissionais de verdade, e nem eu me considero treinador de futebol de verdade. Eu sou um operário do futebol. Já fui treinador alguma vez dirigindo equipe de Série A e Série B. Hoje eu sou um operário do futebol. E o operário do futebol se submete a várias situações que nós necessitamos. A única coisa que tem que ter é você estar preparado, ter experiência para tal, né, para conseguir levar um time ao acesso numa Série D, que é muito difícil, muito difícil. Por isso que um apelo já para o torcedor, abraçar essa equipe de um modo que crítica, assim, mas abraçar essa equipe, né, de um modo assim de confiança, porque ela já deu mostra dentro do campo para isso, né, que para nos ajudar a levar a equipe onde que ela merece e que eles também merecem. Você falou aí em ajustes, né? A gente vê que a defesa do Central hoje ela bateu até quebrou um tabu de não levar gols em 2 partidas seguidas no início da competição. Tirando a defesa à parte, mas voltando para o meio campo, que é um setor que tem sido um pouco criticado por todos, é o setor que preocupa hoje ao senhor? Eu não digo que preocupe, porque eu tenho jogadores com nível para ser o titular e render bem. Não me preocupa tanto. Não renderam ainda, né? Mas você vê, se você fizer um levantamento de uma equipe que não tomou gols ainda, né, e fez gols, é sinal que alguma coisa está funcionando, não é verdade? Agora, a hora que funcionar o que a gente não está agradando, né, vai melhorar. Eu parto sempre desse princípio, porque eu falo sempre que futebol, quando você monta um elenco, é muito difícil você acertar em 70%. Né? Quando você acerta em 70%, você está no caminho certo. O duro é você acertar em 30% e errar em 70%. E hoje nós não acertamos talvez em 30%. Se a gente conseguir acertar mais 10%, nós vamos chegar a 80%, é um nível de uma equipe que vai brigar pelo acesso. Então, é poucas coisas. Quando se fala em ajustes, não são problemas. Né? Quando você fala em problemas, existem vários problemas, aí a coisa fica mais difícil de você resolver. Até porque nós já temos no elenco jogadores que, se renderem o que nós esperamos, nós não vamos precisar buscar fora. Mas se houver a necessidade de buscar fora, mesmo com a dificuldade da diretoria, eles já deram um aval para ir buscar fora. O que nós não temos é no futebol, jogadores disponíveis ainda, mesmo na Série A você não encontra um meia diferenciado,
É 2, 3 times que tem, você vai na Série B, você não encontra um meia diferenciado, né, que ganham 100, 200 mil, né? Não é nós aqui com essa dificuldade que nós vamos encontrar alguém diferenciado para trazer no momento e resolver o problema. E se encontrar, alguém vem e leva, né? Se surgir, quem não gostaria de ter um cara que batesse a falta, fizesse o gol, botasse o cara 4, 5 vezes na cara do gol, né? Mas eu ainda acredito no Vaninho, acredito no Dunga, acredito no Tinga, são jogadores que já conquistaram em alguns lugares. O Vaninho comigo foi o grande destaque do Campeonato Potiguar, foi o Vaninho. Ele carregou o Potiguar nas costas ofensivamente, sendo campeão Potiguar, né? Então é lógico que precisa jogar ainda, né? Não jogou ainda o que ele sabe, conversamos ontem ainda, ele tem ciência disso. Se isso não ocorrer, nós vamos tentar ajustar de uma outra maneira também. Celso, tem um questionamento que o torcedor faz muito, e eu também, certas coisas que acontecem no futebol, e vamos trazer aqui para o Central, que a gente não consegue entender determinadas coisas, e ao mesmo tempo a gente entende. Como é que um time consegue trabalhar tão bem numa fase classificatória de pontos, né, como aconteceu com o Central recentemente, as 2 últimas disputas da Série D. Você passa bem a primeira fase, aí chega na reta final, quando é para chegar, o time perdeu isso. Claro, aconteceu com o Central, a gente traz para a nossa situação, mas acontece muito com outras equipes. Na tua experiência como treinador, tem algum segredo para, na reta final, você dar um sprint, você conseguir vencer uma etapa? Porque num histórico desse, 2 vezes na reta final você ficar na porta, e quem passou pelo Central foi o campeão da Série D? E principalmente que é mata-mata, né? Eu não digo que, Na questão de mata-mata. eu não digo que seja segredo, não. Eu digo que seja uma maneira de você conduzir a situação. Ou seja, eu sempre explico que nós não estamos aqui para fazer nenhum ou 2 jogos. Nós estamos para subir, né? Nós estamos para buscar um acesso. Então o objetivo final tem que ser o acesso. Para ele ser coroado com êxito, você tem que estar preparado para o acesso. Não é isso? Então você tem que estar preparando gradativamente essa equipe. Quando você fala e você está feliz e contente com o que está acontecendo de início, 50% da equipe não está tão preparada para atingir esse objetivo. Ele fala que vai atingir, mas não está preparado. Você tem que se preparar na maneira que você fizer o planejamento, pensando já, sonhando sim, sem denegrir, sem desrespeitar ninguém, sonhando já sim com a final. Tá? Porque eu preparo uma equipe, né, justamente para mim chegar à final e ser campeão. Eu preparo. Se vai acontecer, eu não sei. Mas eu estou preparado para isso. Mas daí. tem algum segredo para um jogo de mata-mata, não? Tem vários segredos. Segredo que você, por exemplo, guarda para você? Não, tem vários segredos. A primeira de tudo é a experiência para você fazer esse tipo de jogo. Porque na minha conotação, tem alguns treinadores ou dirigentes que falam assim, e vocês já ouviram no futebol. Futebol, todo jogo é igual. É a maior mentira que existe. O clássico não é um jogo igual. Você se penteia diferente com a hora que você acorda diferente. Você vai ao banheiro. Tem gente que nem dorme. Você toma isso, você toma banho diferente. Você penteia o cabelo de um jeito, você fala com a família de um outro jeito, você sente na família que eles estão de um outro jeito. Esse é o clássico. A decisão também é desse jeito. Então não é um jogo igual ao outro. Tem jogos diferentes que você se porta diferente. Tem jogos decisivos que você tem que se portar diferente, até nos seus hábitos, né? Nas suas manias às vezes, né? Na roupa que você veste, né? O modo que você se dirige para alguém, aquele que você falar mais alto ele sente, o outro você tem que falar mais alto, ele não acorda, né? Tudo isso, essa rodagem minha aí me deu toda essa experiência, porque graças a Deus, na hora de eu decidir, eu tenho sido muito feliz. Celso, falando do grupo do Central, você já enfrentou equipes como Serrano, Goianésia, né, e ainda vai enfrentar 13, Estanciano, mas já com a bola rolando na Série D, como você tem visto o nível e avaliado esse grupo? Se você falar pelo lado financeiro, tecnicamente, de contratações, né, existem equipes bem superiores à nossa também, como os inferiores. Mas eu acredito muito em trabalho e em montagem de equipe. Montagem da nossa equipe, ela foi montada com perfil de Série D. Ela foi montada também e se criou um caminho dado por mim, talvez, né, e eles seguiram que compraram a ideia. Hoje você vê uma equipe jogando contra equipe de má qualidade ou de boa qualidade, mas é uma equipe com sangue no olho. Ela sabe o que é dentro do campo. Ela vende caro qualquer resultado que não seja vitória, ela busca toda hora, ela faz em cada dividida de bola, ela faz uma seriedade muito grande, né? E isso é um diferencial numa competição dessa, principalmente a hora que for mata-mata, que você tem que estar ligado a cada segundo. Eu falo que o jogador não é para estar ligado a cada minuto, é a cada segundo. Porque num segundo você perde um jogo, né? E um segundo você ganha um jogo também. Então ela tem esse perfil hoje, adentro.
precisando melhorar muito e muito mais. A hora que ela melhorar muito mais, com essa cara, com esse perfil que ela tá, ela vai começar a brigar sim, por que não? É lógico que existe tecnicamente, você pega o Botafogo de Ribeirão, eu estava falando com eles, então é uma folha, por exemplo, de jogadores ganhando 15, 18, né? Mas o futebol é duro, cara, perdeu pro craque de Catalão dentro de casa, né? Então você tem que montar e dar a diretriz. Se comprar a ideia, e os jogadores estão de parabéns que compraram a ideia, os 23, porque se você entrar no Central hoje, existe um ambiente da melhor qualidade, aquele que não vai pro banco também está com sangue no olho, né? Só no meu olhar ele sabe o que eu quero, o que eu não quero, né? Se apresentam, treinam como ninguém, porque você vai fazer coletivo ali, parece jogo, é uma briga de um querendo jogar, o outro querendo jogar, um querendo viajar, diferente de time, que se o cara se deixar de fora, ele tá nem aí. Ele quer ir para casa dele, ele já assinou o contrato, ele está ganhando o dinheiro dele, aí ele joga a bomba no treinador, se for perguntar ele fala, não me levou porque não quis, tá tudo bem. Não é para estar tudo bem não, é para estar chateado por não estar indo, é para estar chateado porque não tá, porque eu falo para eles, quem deixa de fora sou eu e quem coloca sou eu também. Pode vir para cima de mim, não tem problema não. Jogador se escala, né? Comigo o jogador se escala, eu já falei, eu não sou empresário, nunca fui, tenho alguém para provar. Também ainda, apesar dessa conotação toda aí de pode homem com homem, mulher com mulher, eu não sou desse meio, então eu não acho bonito ou feio, não é isso? Não estou ali para achar um bonito ou feio, né? O meu negócio é dentro do campo, provou que vai jogar, eu não importa se chegou ontem, como o Vaninho chegou, se o outro está aqui há 40 dias, há 50 dias, para mim não importa. Se foi o presidente que contratou, se foi o treinador que contratou, para mim não importa, para mim é rendimento. E talvez a experiência que eu tenho mais de 20 anos dentro do campo, dirigindo time de Série A, Série B, Série C, dirigindo jogadores de nome, sem nome também, me deu a bagagem para saber aquele que porventura vai ajudar o clube, não ao Celso Teixeira. Primeiro ele tem que pensar em ajudar ele e a família dele. Porque se ele fizer o melhor, ele está fazendo, eu parto desse princípio, ele está fazendo para ele. Ele fazendo para ele, está repetindo para o clube e para o treinador. Né? E não faz mais que obrigação também de fazer, de jogar bem, de correr. Faz mais que obrigação também não. Celso, eu queria que você falasse nos 3 jogadores, principalmente o Jacó, que está chegando agora, que a origem dele, claro, na posição era volante, mas estava jogando de zagueiro. Isso. E agora vem aqui para o Central para jogar como volante. E eu queria que você falasse também do Everton e do Simval, porque os dois que eram remanescentes do Pernambucano, aquele que a gente já falou, né, que se você adiantou Everton. Queria que você falasse na característica desses 3 jogadores. Eu talvez por ver a necessidade, talvez, de ter pelo lado do campo o que eu tenho com o Everton, que eu não conhecia, uma saída muito boa, né, tanto por fora como por dentro, que a gente vem treinando muito, que a gente tem uma opção de fazer essa jogada. Eu não tinha no plantel, porque o Cris é um zagueiro, eu tinha no Simval, né, essa possibilidade. Agora, com menos recursos, né, porque o Simval é um grande jogador, um jogador que jogou comigo no CSA, inclusive comigo no CSA ele atuou várias vezes como volante, por isso que eu sei que ele pode atuar como volante. E quando surgiu a possibilidade do Jacó, eu acho, até por ser origem volante, mas com uma qualidade muito grande, talvez uma qualidade aí como o Everton tem, é um jogador que tanto joga como volante, como joga pelo lado direito também, falando naquela saída. Então a importância dele é que ele pode vir atuar por essas 2 funções, a princípio como volante, mas a mesma saída que nós temos pelo lado esquerdo, nós vamos ganhar agora, talvez, pelo lado direito do campo. Coisa que sem denegrir, o Cris e o Simval não faz com tanta perfeição o que o Everton faz pelo outro lado. Então em plantel você tem que ter jogadores de diversas característica, né, justamente para se adequar àquilo que você precisa no jogo e também em alguns momentos do jogo que pode ser não a titularidade, mas momentos do jogo. Como eu tenho hoje um Dudu pelo lado direito do campo, que a hora que eu quero ter velocidade pelo lado direito, eu tenho pelo lado esquerdo com o Edinho. A hora que eu quero ter pelo lado direito, eu tenho com o Dudu. E não esquecendo que eu tenho com o Candinho também. Então, cada um com um perfil diferente do outro, né? Vamos ver aquele que se adequa melhor, porque futebol também, você não ganha nos primeiros minutos de jogo. Futebol, desde que inventou a regra, são 90 minutos de jogo. E hoje eu estou tendo a felicidade de ter carta na manga para, durante o jogo, eu tentar aumentar o poder do time. E muitas vezes você, quando você troca, você diminui o poder do time. Porque talvez você não tenha essa possibilidade de atingir o que você quer. E o treinador é para olhar o que está acontecendo. Se ele precisar mais de velocidade de um lado, ele tem que ter carta na manga do seu lado. Eu preciso de você agora, a velocidade daquele lado daqui. Já com um grande reforço, acho que vai nos ajudar bastante. Legal. É isso, o bate-papo. André, mais alguma pergunta para finalizar? Tranquilaço. Só para um assunto aqui que eu imagino muito internauta quer ouvir opiniões gerais sobre as campanhas de Pernambuco. O tempo não nos permite ir muito fundo, mas essa campanha do esporte é coincidência
Obra do acaso? Trabalho, na planejamento, eu conheço o Eduardo Batista, baita profissional. O que ele fez? Nada mais ele fez de acertar também 70% em termos de contratações e o trabalho bem feito que faz dentro do campo, que aprendeu com o pai também, um cara sério demais, uma torcida maravilhosa. Pra mim não é surpresa alguma, não. Lisca leva o Náutico à Série A? Treinador do Náutico? Eu acho difícil, até porque agora a hora que começa existe a possibilidade, é um grande treinador, tem grande time, eu acho que agora começa a funilar um pouquinho, algumas equipes sobem de produção. Vai separar os homens das crianças. Isso, aí começa você, uma cobrança muito grande que tem ali, tem chance, mas eu acho que vai brigar muito, né, até o final, porque algumas equipes que vêm de baixo vêm com força danada. O Santa apostou em Grafite, que peso tem esse atacante, se você fosse definir rapidinho? Não, conheço bem, até como amizade, conheço bem Grafite, teve muito tempo fora, não sei como se encontra agora. Se se encontrar como quando saiu daqui, é um grande reforço não só pelo Santa, por qualquer time do futebol brasileiro. Celso, obrigado. Bom demais tê-lo aqui nesse bate-papo, que o internauta possa aproveitar esse bate-papo. Eu puxei até torcida de Santa, Sport e Náutico, porque acompanha de perto, né? E querem ouvir também a opinião de pessoas que lidam no futebol a respeito dessas campanhas. Muito obrigado. E grandes times e grandes torcidas, né? Coisa que você não vê. Os 3 clubes é uma maravilha. E essas 3 torcidas mereciam estar os 3 na Série A do Campeonato Brasileiro. 3 torcidas que tem o Central como o seu time do coração. Graças a Deus. Central é o clube de maior torcida em Pernambuco, porque todos torcem sempre. Olha, o estado todo, mas eu falo a questão dos 3 times da capital, tive a oportunidade de disputar, de jogar vários jogos contra Náutico, contra Santa Cruz e contra Sport. É uma maravilha. Aquilo ali é um espetáculo à parte, são torcidas maravilhosas que engrandecem o futebol. Na minha opinião, deveriam estar os 3 na Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, Celso. Valeu todo mundo. Vitalzão. Valeu, Eri.